Bom dia a todos. Neste momento, iniciamos o terceiro dia da nossa programação com palestras durante todo o dia. Lembrando que, no período da tarde, teremos a palestra com o professor Floriano de Azevedo Marques Neto, sobre Lei de Segurança para a Inovação Pública. Lembrando que nosso evento está sendo transmitido ao vivo por meio da TV TCE, pelo canal do YouTube e pela página do TCE no Facebook. Para a abertura dos trabalhos de hoje, convidamos para presidir este painel o conselheiro substituto, o auditor Alexandre Mani Figueiredo Sarquis, acompanhado do nosso palestrante convidado, professor doutor Fernando Dias Menezes de Almeida. Convidamos também para compor a mesa o procurador-chefe da Procuradoria da Fazenda do Estado, junto ao TCE, doutor Luiz Menezes Neto. Agora é bom que chegou, presidente da Assembleia. Cumprimentamos pela presença o chefe de gabinete técnico da presidência, Maurício Varnieri, chefe de gabinete do conselheiro Sidney Beraldo José do Carmo Mendes Júnior, corregedor da Corregedoria Geral da Administração, doutor Antônio Carlos Santo Isabel, e a presidente da Corregedoria presidente da Corregedoria Geral da Administração, doutora Vera Wolff. Com a palavra, doutor Alexandre. Bom dia. É um prazer para o Tribunal de Contas receber todos vocês aqui. E é um prazer estar do lado do meu amigo, Luiz. Hoje é um dia dedicado ao direito administrativo, professor. E fizemos isso em grande estilo, porque a Universidade de São Paulo tem 2 professores titulares que estão, um de manhã, o outro à tarde. O professor Fernando, com essa humildade que é típica das pessoas mais esclarecidas, é professor titular de Direito Administrativo da Universidade de São Paulo. É uma honra tê-lo aqui. Eu já falei para ele que eu estou com a minha caneta marca-texto, meu lápis, eu quero aprender bastante. Ele que é livre docente, doutor, pela Faculdade de Direito, professor titular. Ele tem atuado como professor visitante em projetos junto à Universidade de Lyon. Tem essa ponte. O direito francês continua a nos estimular. Ainda foi secretário adjunto de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento do Estado de São Paulo, diretor administrativo da FAPESP. Eu imprimi o currículo Lattes, mas se eu for ler todo, eu acho que acaba o tempo. Eu espero ouvir perguntas de vocês, eu vou fazer as minhas. E, como vocês não vieram aqui para ouvir-me falar, eu vou passar a palavra para o professor Fernando, já esclarecendo que eu tenho uma amizade muito grande com ele, é um prazer estar com o senhor aqui. Obrigado. Muito obrigado, doutor Sarquis. Realmente é um grande prazer estar aqui, uma honra para mim ter recebido esse convite, mas, insisto, especialmente, uma grande satisfação estar aqui ao seu lado, querido amigo de atividades acadêmicas, de outras atividades profissionais. Admiro muito o seu trabalho e, igualmente, compondo a mesa com o doutor Luiz Menezes, a amizade também nos une já há bastante tempo. Uma grande satisfação, portanto, estar na presença dos meus companheiros de mesa e de todas e todos aqui que nos prestigiam nessa manhã. Eu recebi a proposta da organização da Semana Jurídica de tratar da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, que já foi editada há algum tempo, mas que entra em vigor no final desse ano. Tem uma modulação temporal, alguns artigos começam em dezembro, outros com um lapso temporal um pouco maior, mas, enfim, é o momento adequado para nos debruçarmos sobre esse assunto
porque, como pretendo mostrar ao longo da minha exposição, impactará bastante o dia a dia da administração, tanto do ponto de vista do administrador executando atividades no exercício da função administrativa, como do ponto de vista do controlador, eu diria, dos tribunais de contas, mas não apenas, né? A lei vem num contexto que extrapola a realidade nacional, que é um contexto internacional, em que o Brasil é até mesmo pressionado a adotar esse tipo de medida, né? Diversas instituições internacionais, países ou organizações internacionais, ou mesmo entidades privadas que pretendem se relacionar com entidades brasileiras, muitas vezes cobram a existência de uma política de proteção de dados pessoais. Já existe uma espécie de consenso internacional de que é um tema relevante. E é um tema relevante, todos podem perceber pela própria experiência diária, tanto mais agravadas as situações em função dos avanços da tecnologia, especialmente de meios de comunicação, de meios eletrônicos de comunicação, de toda essa gama de redes sociais em que as pessoas muitas vezes espontaneamente expõem a sua privacidade ou, independentemente da sua deliberada vontade de expor seus dados, têm os seus dados, sabendo ou não, capturados, manipulados, utilizados, conhecidos, circulando mundo afora. O contexto da lei, portanto, é um contexto de uma espécie de reação em defesa da posição do indivíduo, da sua intimidade, dos seus dados pessoais, seja pelo aspecto intimidade, seja por desdobramentos práticos, porque, em grande medida, acesso a dados pessoais pode impactar a segurança da pessoa em outras dimensões, né? Não apenas nessa dimensão, digamos, mais íntima, mais moral, mas também uma dimensão de segurança patrimonial, segurança da incolumidade física, enfim. O espírito da lei é esse: dar proteção ao indivíduo cujos dados pessoais circulam, seja por entidades privadas, seja por entidades públicas. Eu vou dar mais ênfase na minha fala a aspectos atinentes à administração pública. Aliás, a proposta da organização Pro Evento era falar de responsabilidade do poder público nessa matéria. Mas me parece inevitável que eu faça uma abordagem geral, em primeiro lugar, sobre alguns conceitos mais amplos trazidos pela lei, para que depois faça mais sentido aquilo que eu vou dizer em matéria de atuação da administração. É claro que podemos interagir, fazer dessa exposição algo mais dinâmico, e, por favor, me corrijam se aquilo que eu estiver dizendo soar de menos interesse e nós podemos concentrar a exposição em temas que sejam da preferência do auditório. Mas eu creio que eu possa supor que a maioria de vocês não tem familiaridade com a lei, possivelmente por não ter ainda que ter lidado com ela, por essa razão da vacatio legis. Eu próprio, confesso, vim a ter um contato com a lei muito mais recentemente, de modo que não falo aqui a título de especialista no assunto, francamente não sou. Eu sou apenas mais um militante do direito que teve contato com a lei e pretendo compartilhar minhas opiniões, tendo lido a lei, ainda que não tenha atuado nem na sua elaboração, nem na discussão dos temas e nem esteja atuando na aplicação da lei. Faço essa ressalva até por uma questão de honestidade, para dizer que são opiniões preliminares que me ocorreram de uma leitura primeira da lei, né? Muita coisa tem que ser sedimentada, seja na compreensão dos intérpretes, seja no momento da aplicação da lei. Uma primeira observação que eu faria, geral, com todo respeito a quem tenha participado da elaboração da lei, é que, francamente, não me agradou a técnica legislativa nesse caso. Eu tenho a impressão de que a lei
querendo acertar, com a melhor das intenções, como eu disse há pouco, vindo a preencher uma lacuna relevante, ou melhor, de modo relevante, tratando de um assunto com uma perspectiva boa, correta, de proteção dos dados pessoais. Com todas essas ressalvas, a lei me parece prolixa e me parece de difícil operacionalização, em grande medida. Ela vem numa contramão do que me parece ser uma boa tendência de técnica legislativa. Falávamos isso há pouco a propósito da possível nova lei de licitações. Em vez de objetivar as regras, sintetizar, dar mais precisão, o legislador tenta ser abrangente de todas as hipóteses, detalhes e minúcias, e, com isso, inevitavelmente, cria contradições internas no próprio texto e cria mais insegurança. Numa busca por segurança, suponho que possa ser uma busca por segurança, acaba dando mais margem para dificuldades de aplicação, para interpretações díspares. Falávamos até de que me parece um modelo melhor, bom, mas aí eu já estou desviando do assunto, faço isso apenas como um comentário entre parênteses, que a tendência das leis que envolvem a atuação da administração deveria ser de maior concisão, valorizando o papel de órgãos de controle. Não falo isso porque queira ser agradável aos ouvidos daqueles que atuam nos tribunais de contas, mas não só tribunais de contas, órgãos de controle em geral, valorizando um papel, digamos, jurisprudencial dos órgãos de controle. Eu, falando em abstrato, sou favorável a um modelo, por exemplo, de jurisdição administrativa para efeitos de controle da administração. O Brasil abandonou esse modelo francês de jurisdição administrativa quando houve a proclamação da República, mas tínhamos essa experiência no Império, claro que uma experiência que eu não estou querendo transpor para os dias de hoje, senão com muitas adaptações, mas acho que um reforço de caráter jurisdicional dos órgãos de controle administrativo seria um caminho de garantia muito maior de segurança jurídica para a atuação da administração e dos administrados perante a administração, do que uma tentativa do legislador de ser ultraminucioso e abrangente na previsão de regras de ação administrativa ou da interação do indivíduo com a administração. Enfim, mas fecho esse parênteses e voltamos à lei. Eu imagino trazer, ao longo da minha fala, alguns exemplos que mostram essas dificuldades técnicas, né, que me parece de técnica legislativa. Mas eu vou tentar me concentrar numa discussão específica de responsabilidade da administração em face da lei, né, que é o tema proposto, passando, como disse, por algumas noções gerais presentes na lei, com o intuito de uniformizar um pouco mais a nossa informação sobre a lei, né. Eu não sei se é possível que se projete o texto para que todos tenham. A tela está projetando, mas eu não sei. Vai começar, enfim. Perfeito. Muito obrigado. Bom, vejamos primeiro o artigo, o primeiro deles, né, o artigo 1º. Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, o objeto principal da proteção da lei são dados pessoais. Não quaisquer dados, dados que digam respeito a, como diz o artigo 5º, inciso 1º, que é uma espécie de glossário da lei, informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Porque a lei depois vai fazer uma espécie de contraste com dados que são anônimos. Então, o sentido de pessoal é o sentido de conexão a algum indivíduo, identificado ou identificável. Mas, de novo, o artigo 1º. Essa lei... Obrigado, Sarkis. Se quiser, o piloto aí. Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais.
Eu diria, hoje em dia, o que mais impacta, o que é mais relevante é essa parte dos meios digitais, mas ela não se resume a isso. Vamos dizer, os bancos de dados tradicionais, os bancos de dados por documentos escritos ou coisas assim, estão abrangidos aqui. Por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Quer dizer, a lei tem um sentido mais abrangente, que é não apenas o que o Estado faz com esses dados, mas também entidades privadas, e tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, com o objetivo de proteger direitos fundamentais de liberdade, privacidade, livre desenvolvimento da personalidade. Então, esse é o objeto principal da lei. Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional e devem ser observadas por todos os entes da Federação. Aqui eu já vejo um começo de problema que não é único dessa lei, que é, aliás, típico de uma tendência centralizadora da Federação Brasileira. Muitas vezes a União faz normas com a melhor das intenções, querendo dar uma uniformidade de tratamento nacional, mas impõe a estados e municípios certa atuação que eu diria indevida em se tratando de legislação federal. Porque, sob o argumento de lidar com dados, proteção de dados pessoais, a lei acabará por criar diversas regras sobre o funcionamento administrativo de estados e municípios. E esse cruzamento de temas, em geral, com o aspecto de autonomia administrativa, é um problema em diversas leis. Já tivemos oportunidade, eu próprio tive a oportunidade de estar aqui nessa mesma mesa discutindo a lei de incentivo à inovação tecnológica, que faz a mesma coisa. Sob o argumento de legislar sobre pesquisa científica e tecnológica, interfere na autonomia administrativa de estados e municípios. Diz como a administração deve se organizar. Diz como o exercício da função administrativa deve acontecer. Eu acho que é um problema aqui. Claro que a lei tenta mitigar dizendo normas gerais. Mas, de novo, é um problema que acontece em qualquer lei que pretende ser de normas gerais, lei federal que pretende ser de normas gerais. Ela entra em detalhes tão minuciosos que isso aqui fica a letra morta, né? É o caso mais óbvio da Lei 8666. Enfim, avançando, a lei, no artigo 3º, dá um critério de territorialidade para identificar a sua hipótese de incidência. Ela se aplica a qualquer operação de tratamento, eu já vou explicar o que é o tratamento, realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica, etc., aquelas pessoas que são o alvo aqui da lei, independentemente do meio eletrônico ou não, do país de sua sede ou de que estejam localizados, desde que envolva a operação de tratamento de dados tenha acontecido no território nacional, ou os dados pessoais tenham sido coletados aqui, ou bens e serviços conectados a esses dados sejam oferecidos aqui. E, para dizer que os dados foram coletados aqui, é o parágrafo 1º, o critério é a pessoa, o titular dos dados, se encontre no Brasil nesse momento. Não é nem questão de ser residente. Isso aqui me parece, eu não estou criticando, mas é uma regra que vai gerar algum grau de dúvida na hora de aplicar e na hora de ser cotejada com regras de outros ordenamentos jurídicos que pretendam incidir igualmente. É verdade que essa lei tem muita inspiração em legislação estrangeira, especialmente na legislação da União Europeia. Aliás, outro dia um colega comentando comigo detectou, supondo que essa seja a explicação, que numa determinada passagem aqui da lei tem remissão a um artigo X, digamos, no caso até o artigo 39. E o artigo 39 aqui não diz aquilo a que a remissão pretende atingir. É o artigo 39 da lei europeia que diz, né? Então, esqueceram de fazer a adaptação para o número daqui. É mais só, digamos, uma pequena pista para dar indicativos de que há inspirações para o texto. Não é nenhum problema, aliás. O que é um bom exemplo estrangeiro pode bem ser aproveitado. A lei, por outro lado, não se aplica a tratamento de dados pessoais, é o artigo 4º,
nas circunstâncias aí declinadas. Realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, realizado para fins exclusivamente jornalísticos ou acadêmicos, ainda que no caso do acadêmicos a lei vai incidir em alguma medida, como devem estar lendo aí no inciso 2b, ou realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividades de investigação ou repressão de infrações penais, ou ainda nessa hipótese de provenientes de fora do território nacional. Então, a lei faz uma certa exclusão da sua aplicação. Vou me deter agora em alguns incisos do artigo 5º, mais para fixar algumas definições. Bom, eu já mencionei, quando falei do artigo 1º, o inciso 1º aqui do artigo 5º, que dá a definição de dados pessoais. Existe uma especificação dos dados pessoais, no caso do inciso 2º, que são os dados pessoais sensíveis. Esses que envolvem origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, ou dado referente à saúde ou à vida sexual, ou dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Isso porque a lei, mais adiante, vai dar um tratamento de uma proteção ainda mais restritiva quando se trata de dados pessoais com essa conotação, esses dados sensíveis. Eu chamo agora a atenção para os incisos 6, 7 e 8. Esses terão bastante relação com o aspecto da administração pública, que, em seguida, eu vou aprofundar um pouco mais. A lei cria 3 figuras dentro da administração pública com essa nomenclatura que devem estar lendo aí no telão: controlador, operador e encarregado. Esse é um dos aspectos que eu diria em que a lei complica talvez mais do que o necessário. Talvez bastasse a lei dizer que deverá haver na estrutura da administração pública as pessoas cujas atribuições estão aí descritas. Mas a lei, na verdade, distingue 3 espécies de agentes com responsabilidades distintas. E, para complicar um pouco mais, não necessariamente agentes, porque vejam a definição do operador e do controlador. O controlador é pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Então, não fica claro, a partir daqui, qual o critério para dizer que o controlador é o agente público, o indivíduo exercendo função pública, ou é o próprio órgão público. É uma pessoa jurídica. E, sendo a pessoa jurídica, em que nível de subdivisão da pessoa jurídica? Porque, vamos dizer, um órgão, uma Secretaria de Estado no Estado de São Paulo, detém órgãos pessoais em alguma espécie de banco de dados. Quem é o controlador? Quem toma decisões referentes ao tratamento desses dados? Diversas autoridades dentro da estrutura da Secretaria podem ter competência para tomar decisões sobre o tratamento dos dados. Eu já vou explicar o que é tratamento, o que vai reforçar a minha preocupação aqui com esse aspecto. Mas a pessoa jurídica também. Então, nós diríamos que o Estado de São Paulo é a pessoa jurídica que toma decisões referentes aos dados, porque ele está dentro de uma Secretaria de Estado. Porque quem é pessoa jurídica, no caso de uma Secretaria do Estado? É o Estado de São Paulo. Mas dá para subdividir essa identificação de um controlador para dizer, não, pelo menos não é o Estado inteiro, mas é a Secretaria. Ou, evidentemente, quando nós falamos de responsabilidade, vai voltar isso à tona, sobre a identificação de quem será responsável por isso. Porque vejam que a definição, insisto, é muito ampla. É que a quem compete decisões referentes. Garanto que, independentemente de pensarmos num caso concreto, em qualquer situação, diversas autoridades, ou diversos órgãos, ou diversas entidades terão competência que, de algum modo, afetarão o tratamento de dados. Operador, o inciso 7º. De novo, pessoa natural ou jurídica, direito público ou privado, que realiza o tratamento dos dados em nome do controlador. Então, quer dizer, há alguém que toma a decisão e há alguém que executa em nome de quem toma a decisão e que assumirá uma série de responsabilidades também.
Eu não vou repetir as dificuldades da questão de pessoa física ou jurídica, mas é a mesma coisa. Inciso 8º, encarregado. Uma terceira categoria. O encarregado é uma pessoa indicada pelo controlador e pelo operador. Aqui supõe-se alguma coisa um pouco, talvez, mais precisa, porque precisa haver uma indicação. Não basta que seja alguém que já exerce aquela atividade por competência própria. É alguém que é escolhido, mas pelo controlador e pelo operador. E é uma pessoa. Apesar de não estar dito natural ou jurídica, do jeito que as atividades são descritas, que essa pessoa vai ter que desempenhar, quero eu supor que seja uma pessoa natural. Uma pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, omitiu-se aqui o operador, e os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu vou mencionar mais ao final, a lei cria essa figura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ligada à Presidência da República. Muito bem. Então, nós estamos lidando com 3 categorias de agentes /órgãos /entidades públicas ou privadas. Eu estou com foco no público, mas não se esqueçam que tem o mundo privado aqui também abrangido, que estão envolvidos nessa operação de tratamento de dados. O controlador, que toma decisões, o operador, que executa em nome do controlador, e o encarregado, que é delegado desses outros 2, para ser interlocutor da autoridade e do indivíduo cujos dados estão sendo tratados. Agora, o que é o tal do tratamento? A lei escolheu um conceito, e definiu esse conceito, tratamento, para ser a chave de compreensão da incidência. Então, o que é tratar dados? E vocês vão ver que é a coisa mais ampla possível. É o inciso 10. Toda operação realizada com dados pessoais. Como as que, portanto, é exemplo. É toda. Mas os exemplos por si já são ultra abrangentes. Como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão, extração. Quer dizer, qualquer coisa que tangencia dados pessoais vai acabar caindo no conceito de tratamento. Daí, voltando 2 passos atrás, quem é o controlador que toma decisões referentes ao tratamento? É uma infinidade de autoridades, potencialmente é uma infinidade de autoridades. Porque no dia a dia de lidar com esses dados, tomar uma decisão sobre coleta, ou produção, ou recepção, ou classificação, ou etc., tudo isso que está escrito aí, bom, isso vai atingir muita gente ao mesmo tempo, incluindo essas pessoas atingidas na definição de controlador ou de operador. O encarregado talvez é mais preciso, porque é aquele, como eu disse, que é indicado para ser encarregado. Bom, deixamos no ar um pouco essas ideias. Eu vou percorrer agora um pouco mais rapidamente alguns artigos da lei, só para fazer um mapeamento de como a lei trata da matéria, e depois vou me deter um pouco mais na parte de responsabilidade e de responsabilidade da administração. Então, vejamos agora o artigo 7º. O artigo 7º estabelece quando pode haver tratamento de dados pessoais. Lembrem-se, portanto, da definição de tratamento. Mas o tratamento inclui todas aquelas ações descritas ali, definidas no inciso que eu acabei de ler do artigo 5º. Somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. O texto do caput é aparentemente restritivo, mas vocês verão pelos incisos que isso acaba sendo também super aberto. Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Bom, essa é uma regra geral. Se o titular dos dados quiser que seus dados sejam tratados por entes públicos ou privados, ok. Mas, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Vamos pensar do ponto de vista da administração. O controlador, também definição que eu acabei de ler para vocês,
tem obrigação legal de, ao desempenhar suas tarefas, né, suas atribuições, lidar com dados. Aí nós poderíamos pensar, bom, princípio da legalidade, ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, a lei pode criar uma obrigação para o indivíduo entregar dados. Mas a própria lei aqui, que aparentemente é restritiva e protetiva do indivíduo, relativiza essa legalidade, dizendo cumprimento de obrigação legal ou regulatória. O regulatório já não é necessariamente legal. Mas eu não vou fazer a leitura para não ficar maçante. Passem os olhos nos demais incisos para verificar que as hipóteses em que pode haver tratamento de dados vão crescendo, 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 até o inciso 9, que diz, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro. Aí entrou um terceiro que é meio aleatório. Exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular, que exigem proteção dos dados. Bom, isso aqui é uma tremenda bola dividida. Quem resolve o assunto, então? Se houver um legítimo interesse, mas cuidado, protejam os direitos fundamentais. Mas os direitos fundamentais vêm da definição da lei, né? A lei existe para proteger o direito fundamental aos dados pessoais. Então, isso aqui, na verdade, é dizer assim, olha, respeitando os direitos, mas desde que tenha interesse, lide com os dados. É a lei que tem que dar os parâmetros e não abrir isso como uma hipótese genérica de quando cabe. Isso, quando cabe, é meio evidente, é evidente por si. Cabe desde que precise usar os dados e não viole direitos. Tá bom, mas aí a lei tem que dizer como. E essa é uma cláusula aberta que me parece praticamente dizer que pode tudo, né? Muito bem. Avançando um pouco. Sobre dados sensíveis, que é o artigo 11, aqueles dados que lidam com aqueles temas que também agora há pouco eu citei para vocês, o tratamento aqui é um pouco mais protetivo, porque, na verdade, os incisos, que aí vão se resumir a 2, só que o segundo é bem subdividido, tratam assim, com consentimento, sem consentimento. A regra geral é o com consentimento, né? É o inciso primeiro. E o inciso segundo é o que, praticamente, a reprodução dos incisos daquele outro artigo que eu acabei de ler, só que sem aquele inciso 9, que era o que eu estava explorando um pouco mais aqui com vocês, que acaba relativizando tudo. Então, digamos que para o tratamento de dados mais sensíveis, isso é um pouco mais fechado. Agora, o artigo 12 afasta a incidência da lei para os dados anonimizados. Eles não serão considerados dados pessoais para os fins dessa lei. Ora, dizer não serão considerados dados pessoais para os fins dessa lei é a mesma coisa que dizer a lei não incide, porque a lei só incide em caso de proteção de dados pessoais. O anonimizado, como está definido aí, é o dado que, eventualmente, até é pessoal na sua origem, mas é tratado de tal modo que se exclui a pessoalidade. Lembram-se que a definição de pessoal, eu li lá no artigo 5º, inciso 1º, é a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Se eliminar a possibilidade de identificação da pessoa, bom, o dado é anônimo. E aí não precisa ter esse tipo de proteção. Para que faz sentido esse tipo de coisa? Imaginem, sei lá, o IBGE lidando com dados pessoais. O IBGE coleta dados perguntando para as pessoas, na maioria das vezes. Agora, se não ficar registrado lá que esse dado aqui é do fulano de tal e aquilo virar uma massa de dados com tratamento estatístico, não tem problema nenhum. Isso não é um problema de violação de dado pessoal ou de mau uso de dado pessoal, né? É essa ideia do anônimo. E a lei tomará aí alguns cuidados de dizer que só é anônimo se, de fato, não houver possibilidade técnica de se desfazer isso que a lei chama de anonimização. Porque se der um jeito de, tecnicamente, se refazer o percurso para identificar a origem pessoal do dado, ele não será
considerado anônimo. Bem, eu, como disse, estou fazendo aqui uma seleção, a meu critério, de artigos que me parecem mais relevantes para dar esse panorama. Eu vou agora fazer uma referência aos artigos 15 e 16, que indicam que, a partir do esgotamento das finalidades para as quais os dados foram coletados, eles devem ser eliminados. Mas o artigo 16 diz circunstâncias em que esses dados podem ser mantidos, né? Então, via de regra, acabada a finalidade para a qual foi coletado, não se guarda o dado, acabado o prazo que se previa para isso, enfim, mas pode ser que os dados sejam guardados nas hipóteses do artigo 16. De novo, cumprir a obrigação legal ou regulatória, ou para ser base para pesquisas, ou para transferências a terceiros. E esse é o ponto em que eu vou começar também a indicar alguns problemas. Para uso exclusivo do controlador, inciso 4º, vedado seu acesso por terceiro, desde que anonimizados. Quer dizer, o próprio controlador pode guardar para si, se ficar anonimizados, né? E, antes de passar para essa história de compartilhamento, eu chamo a atenção para uma regra do artigo 18, que garante alguns direitos processuais. Bom, além do direito aos próprios dados, garante alguns direitos processuais, procedimentais ao titular dos dados. Quer dizer, ele tem o direito básico de ter os seus dados protegidos, não violados, mas a lei dá uma série de mecanismos, aí no artigo 18, pelos quais o interessado, o titular dos dados, pode ter acesso aos dados para verificar como está sendo feito o tratamento desses dados, ou até mesmo para corrigi-los, para completá-los. Aqui é uma lógica similar até à do habeas data, né? E o habeas data, lembra-se, tem uma etapa administrativa e tem uma etapa judicial, se a etapa administrativa não resolver o problema. Muito bem, vamos passar agora para um capítulo da lei, é o capítulo 4º, a partir do artigo 23, que começa a se referir especificamente a poder público. É o tratamento de dados pessoais pelo poder público, o nome desse capítulo. Bom, aqui já começa de novo um probleminha que me parece um probleminha de técnica legislativa. Mas tudo bem, isso supera-se com uma interpretação razoável. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público, referidas no parágrafo único da Lei de Acesso à Informação. Para que essa remissão à Lei de Acesso à Informação? Basta dizer, pessoas jurídicas de direito público, já se sabe o que é, elas não estão referidas lá, elas estão referidas na Constituição, em outras tantas leis. Até porque as pessoas que estão referidas lá não são só pessoas jurídicas de direito público. Então, isso só serve para criar alguma dúvida no intérprete. Então, as pessoas da administração que não são de direito público não estão abrangidos pelo regime dessa lei? Eu diria estão, até porque a definição lá do artigo 1º é de que ela se aplica a qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Enfim, isso aqui só cria uma dificuldade. Aliás, adiantando um ponto, o artigo 24 vai dizer que as empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividade econômica se sujeitam às regras desta lei aplicáveis às pessoas privadas, não ao poder público. Não tem lá grande diferença, mas dá para, talvez, supor um menor rigor do tratamento dos dados. No entanto, parágrafo único, essas mesmas empresas, quando estiverem operacionalizando políticas públicas, bom, nem vou discutir questão de vocabulário, enfim, mas vocabulário em português mesmo. Mas por que não falar serviços públicos, que é o conceito da Constituição? Porque quando a Constituição, no artigo 173, 175, faz essa distinção, usa atividade econômica, serviço público. Falar em políticas públicas, uma entidade que está no caput do 24, Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública, que explora atividade econômica, pode estar desenvolvendo uma política pública.
que não é, estrito sensu, serviço público. E aí, para essas das políticas públicas, incide a lei como se fosse administração pública. Enfim, eu me detive um pouco mais nesse exemplo, mas a lei é cheia desse tipo de questãozinha. Mas vamos, então, vou dar um passinho atrás para o 23. Diz: o tratamento de dados pelas pessoas jurídicas de direito público, etc., deve ser realizado no atendimento de sua finalidade pública. Bom, o que, aliás, dessa lei não precisa dizer, porque, né, tudo que o Estado faz é no atendimento da sua finalidade pública, na persecução do interesse público, idem, com o objetivo de executar competências legais, claro, o Estado não age fora das suas competências legais, ou cumprir atribuições legais do serviço público, que me parece que dá no mesmo, desde que sejam informadas hipóteses em que vai realizar o tratamento dos dados e seja indicado o encarregado. Então, aparentemente, o que o artigo vem dizer é, olha, o Estado não pode fazer o tratamento de dados pessoais, mas claro que pode. Porque, na verdade, o que tem que fazer, ele tem que explicitar que está fazendo, informadas as hipóteses em que, no exercício de sua competência, realiza o tratamento, e indicar o encarregado, aquele conceito que nós falamos logo no começo. Isso aqui, me parece que, se não tivesse nada escrito, a vida seguiria normalmente, sem problema. Uma dificuldade que me parece daqui é que o Estado vai ter que informar as hipóteses em que, no exercício de sua competência, realiza o tratamento de dados, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizados para a execução dessas atividades. Agora, vejam que a definição de tratamento, lembram-se que eu li, tem aquelas dezenas de ações que, além do mais, eram só um rol exemplificativo de lidar com dados pessoais. Como nós vamos interpretar que tem que informar a hipótese em que, no exercício de sua atividade, realizou o tratamento com informações claras e atualizadas. O atualizado dá a entender que é caso concreto, sobre a previsão legal, finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas. Quer dizer, como, para usar a expressão da própria lei, operacionalizar essa informação que tem que ser dada no caso concreto. Se isso for levado ao pé da letra, é uma tarefa infinita que os órgãos públicos vão ter que dizer, olha, estou utilizando aqui, estou fazendo aquilo com o dado, estou fazendo assim, estou... Talvez isso vá resultar simplesmente em haver uma regra de boas práticas no uso dos dados, e não uma informação específica. E essas regras de boas práticas, eu vou mencionar um pouco mais adiante, a lei mesma exige. Muito bem. Aí chegamos num ponto que foi bastante sensível na lei, que é a questão de compartilhamento de dados. Até houve alguns vetos nessa matéria, porque os órgãos públicos são muito preocupados, especialmente órgãos de controle, em poder compartilhar dados. Então, o artigo 26 diz que o uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender a finalidades específicas, tal, e mas pode haver, né? Na regra geral é que pode haver, respeitados os princípios elencados na lei. A lei tem uma lista enorme de princípios. Eu não sou contra que as leis tenham listas de princípios, mas é que, às vezes, esses princípios que estão aqui, na verdade, já estão escritos na Constituição, já estão escritos em outros lugares, enfim. Acaba dando margem para uma certa dúvida, uma dúvida de aplicação de um princípio, afastando alguma regra específica da lei para quem fica interpretando qualquer princípio por essa teoria dos princípios, que está muito em voga, de sugerir que princípios têm uma aplicação relativizada, né, no caso concreto, podendo ser comprimidos ou expandidos conforme a situação. Bom, mas fecho esse parênteses. É vedado, diz o parágrafo 1º, ao poder público, no entanto, compartilhar dados com pessoas privadas, exceto, e aí na exceção, de novo, abre-se um mundo, porque pode ser uma exceção ligada à própria atividade do poder público, mas pode ser também quando houver previsão legal ou a transferência, é o inciso 4º do parágrafo 1º, quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres. Então, quer dizer, o Estado que
à primeira vista, não pode compartilhar com entidades privadas, pode se celebrar um contrato. Ué, que limite é esse? Na verdade, a lei até dizia, originalmente, que precisava ter previsão legal e contrato, convênio ou instrumento congênere. O veto do inciso 2º é justamente por isso. Vetou-se por causa desse e. E uma nova lei incluiu o inciso 4º, como deve estar escrito aí, está vendo, incluído pela lei e tal, para colocar um ou. Então, basta o instrumento contratual para que possa haver esse compartilhamento. O que me parece, de novo, se o intuito era restringir, isso abre para qualquer coisa. Porque os contratos não têm um limite específico, senão, como diz o parágrafo 2º, dever ser comunicados à autoridade nacional. Vocês verão no final que essa tal autoridade nacional tem grande margem de decisão sobre tudo que diz respeito a esse uso de dados. E eu já antecipo, portanto, um comentário que essa autoridade nacional é do governo federal. E, em diversas passagens, a lei remete uma decisão para essa autoridade nacional que vai interferir com atividades administrativas de estados e municípios. O artigo 27 até desenvolve isso. A comunicação, uso compartilhado, será informado à autoridade nacional. Bom, avançando um pouco mais. Tem uma seção aí que diz da responsabilidade, artigos 31 e 32. Mas não se enganem, não é responsabilidade. Eu não sei porque que a palavra entrou aí. Responsabilidade até vem um pouco mais adiante. Quando houver infração a essa lei, a autoridade nacional pode enviar um informe com medidas, dará ali uma orientação de como cessar a violação. E a autoridade nacional pode solicitar a agentes do poder público publicação de relatórios de impacto, etc. Isso não é propriamente responsabilidade, né? Isso é simplesmente a ação da autoridade nacional tentando prevenir ou resolver algum tipo de violação da lei. Avançando, portanto. Aliás, já que eu estou falando de autoridade nacional, como eventualmente eu vou ficar com pouco tempo no final da minha fala, eu já aproveito para dizer que deem uma olhada depois nos artigos 55A e seguintes, onde está a autoridade nacional. Essa matéria também foi vetada e reintroduzida na lei por outra lei. Originalmente, a lei previa uma autoridade nacional como uma autarquia. E o que se entendeu é que a lei, por iniciativa parlamentar, não podia ter essa previsão, mas, de qualquer modo, o que a nova lei fez foi, fica criada sem aumento de despesa, essa ANPD, que é um órgão da administração federal integrante da presidência. E aí criou-se uma regra que é de uma transitoriedade, já ficando autorizada a criação de uma autarquia, que é o parágrafo 1º. Então, a ANPD é transitória e poderá ser transformada em entidade da administração pública federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada à presidência da República. E aí depois vem uma série de regras sobre como funciona essa ANPD. Mas, tipicamente, é administração pública federal. E, até mesmo hoje, não é sequer uma autarquia, é a própria presidência da República, que vai interferir pretenderá interferir em diversos momentos na atuação dos órgãos da administração de estados e municípios. Tem regras também sobre compartilhamento de dados. Perdão, desculpe, estou abusando disso aqui. É o 33. Transferência internacional de dados, que, como podem supor, também é uma questão bastante sensível, né? E ela é permitida para países ou organismos internacionais desde que tenham um grau equivalente de proteção. Isso é uma certa lógica desse tipo de regra de compartilhamento, né? Exige-se uma proteção equivalente. Mas o que era para ser, em princípio, restritivo,
ela somente é permitida nos seguintes casos, de novo, a exemplificação aí, ou melhor, o rol que vem em seguida, abre muito, né? Abre muito. Acaba tendo flexibilidade. E, no limite, o que a autoridade nacional quiser fazer pode ser feito. É o inciso 5º. De novo, tem regra que diz que se houver contrato, entre aspas, né, no caso aqui um acordo internacional, então pode. Então, quer dizer, a regra não pode. Mas se você fizer um acordo com quem vai receber, então pode. Bom, então, para que dizer não pode, né? Enfim, eu agora avanço para o ponto mais propriamente da responsabilidade, e supondo que isso vai acabar impactando o dia a dia aqui do tribunal, bastante, mas não só do tribunal, do judiciário, enfim, de órgãos de controle, que é o que nós temos a partir do artigo 37, e mais especificamente depois a partir do 42. O 37 ainda vai dizer que tipo de ação o operador e o controlador, lembre-se, aqueles conceitos que eu falei alguns minutos atrás, que dentro dos órgãos que vão fazer tratamento de dados tem que ter um controlador, que é o que toma a decisão, mas que pode ser pessoa física ou jurídica, o operador, que é o sujeito que executa em nome do controlador, e o encarregado, que é aquele que recebe uma delegação de ser um interlocutor com a autoridade nacional e com o titular dos dados. Pois bem, os artigos 37 até 41 descrevem um pouco como é que é essa atividade de cada um, mas a responsabilidade aparece no 42. E aqui, de novo, eu vejo problemas no modo de executar a lei. Em princípio, o espírito da lei foi de ser rigorosa. Criar uma ampla possibilidade de responsabilidade do controlador, do operador, do encarregado. Mas eu diria que ela ficou tão ampla que vai ser difícil de aplicar. Vamos ver o 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, atividade genérica aqui de tratamento de dados pessoais, causar dano a outrem, patrimonial ou moral, individual ou coletivo, violando essa legislação, é obrigado a repará-lo. Bem, vejamos que isso aqui, na verdade, é um reforço, mas nós poderíamos aplicar o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, dizendo: o agente público, violando lei, causando dano, enseja responsabilidade do Estado. Tudo bem, pode ser no tratamento dos dados, pode ser o que for. Moral ou patrimonial, também. O artigo 37, parágrafo 6º, não exclui o moral. Mas aqui fica claro: moral, patrimonial, individual ou coletivo. Admitamos que não é isso que eu estou criticando. Não é mal que a lei seja enfática e um pouco mais detalhada. Mas a complicação é o seguinte: parágrafo 1º, logo o inciso 1º. O operador e o controlador têm uma responsabilidade solidária pelos danos. O operador com o controlador. Mas a simples responsabilidade do controlador, antes de falar da solidariedade com o operador, já levanta uma série de dificuldades. Porque voltem à definição que nós estávamos explorando agora há pouco do controlador, que pode ser pessoa física ou jurídica, e que é definido pelo fato de ter competência para tomar decisão sobre tratamento de dados, sendo que tratamento de dados inclui uma gama vastíssima de ações: coletar, modificar, usar, o simples utilizar os dados. E alguém tem competência para isso. E há uma solidariedade nessa responsabilidade. Então, de cara, me parece que a pessoa física do agente nem vai passar por aquela discussão se o Estado responde em ação de regresso, cobra. É uma responsabilidade solidária. É uma responsabilidade do controlador com o operador. O operador ainda um pouco mitigado, porque o operador vai responder se ele tiver desgarrado das instruções dadas pelo controlador.
Mas eu tenho dificuldades, desde já, de imaginar como é que vai ser a identificação de quem é o responsável. Eu acho que vai haver a possibilidade de uma identificação de uma grande pluralidade de responsáveis, agentes públicos ou o próprio Estado, e que todos serão cobrados solidariamente, inclusive por danos morais. E vejam que, sem fazer pouco da proteção devida aos dados pessoais, é muito fácil, eu não estou falando de coisas de má fé, admitamos que pessoas agindo de boa fé, é muito fácil alguém se sentir atingido moralmente por essa atividade de tratamento de dados. E mais, pode ser coletiva. O acionamento da responsabilidade pode ser coletivo. Indivíduos variados, cujos dados estão ali, e que sejam tratados de modo indevido. A agravar a situação das autoridades públicas e dos órgãos públicos envolvidos, o parágrafo 2º diz: o juiz pode inverter o ônus da prova nas ações de responsabilidade civil, o parágrafo 2º do artigo 42. Nós estamos falando de responsabilidade aqui no plano jurisdicional, né? Responsabilidade civil apurada em juízo. O juiz pode inverter o ônus da prova em favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou a produção de prova for excessivamente onerosa para o titular dos dados. Essa história de dificuldade de produção de prova, hipossuficiência, onerosidade, já faz parte, em geral, da lógica de inversão de ônus de prova no processo civil. Mas, simplesmente dizer que o juiz pode inverter o ônus da prova quando for verossímil a alegação, me parece, de novo, uma hipótese muito vaga e muito ampla. O juiz vai poder inverter o ônus da prova em qualquer caso, porque dificilmente não vai ser verossímil a alegação da violação de dados. Alguém que diga, olha, transferiram meus dados, manipularam meus dados, usaram meus dados quando não deviam. Tá? O simples afirmar isso é verossímil. Não é difícil supor que possa ter havido. Isso quer ser verossímil. Enfim, vai ser algo excessivamente oneroso para os agentes públicos. Para o encarregado vai ser oneroso, vai ser difícil alguém aceitar ser um encarregado, mas pior ainda na situação do controlador e do operador, porque esses não estão aceitando ser designados. Esses já são definidos como tal pelas próprias competências que têm. Bom, o parágrafo 4º diz que aquele que reparar o dano tem o direito de regresso contra os demais responsáveis na medida de sua participação no evento danoso. Mas isso não vai resolver o problema do agravamento da responsabilidade. Ok, uma regra me parece justa. O artigo 44 define situações em que é irregular o tratamento de dados pessoais. Ele não precisava estar aí, porque, na verdade, ele diz assim, vejam, eu estou falando dele porque é preciso haver uma ilegalidade para que se caracterize o dano. O tratamento adequado dos danos não é... Perdão. O tratamento adequado dos dados não é ensejador de dano pela própria definição. Mas o que a lei vem dizer, para tentar caracterizar a responsabilidade associada a esse ilícito, no fundo é qualquer coisa. De novo, o tratamento dos dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação. Bom, pronto, é tudo. Ou quando não fornecer a segurança ao titular que o titular dele esperar. Então, além de já ser qualquer ilegalidade, até aí, admitamos, normal, quando não fornecer segurança. Ou seja, existe uma responsabilidade por risco, mas uma responsabilidade civil. A gente sabe, tem responsabilidade penal por risco, né? Tem crimes de perigo. Mas isso aqui é uma responsabilidade civil por risco?
moral ainda por cima, alguém vai dizer, bom, mas eu estou preocupadíssimo com a falta de segurança no tratamento dos meus dados. Isso está me abalando moralmente. Eu, de novo, acho que está muito aberta essa hipótese de responsabilização. A lei vai dizer nos artigos seguintes, 46 e seguintes, como, e em linhas gerais, deve ser dado um tratamento de segurança para esses dados. Mas vejam que o simples não fornecer a segurança, mesmo que não tenha havido, em concreto, uma violação do dado, já é caracterizado pela lei, nesse capítulo aqui da responsabilidade, como irregularidade, ensejadora da responsabilidade. Muito bem. Como eu disse, os artigos 46 e seguintes, eu vou passar muito rapidamente por eles, porque já cheguei também ao limite do meu tempo, mas era o que estava previsto falar, dá regras de boas práticas e de segurança, né? Tem que haver uma espécie de política de boas práticas no tratamento de dados, adotado por todas as entidades do poder público, e de segurança. E, para arrematar essa questão de responsabilidade, vejam que, com o título da fiscalização, que não é necessariamente da fiscalização, aí sim é uma questão de responsabilidade também, tem o capítulo 8º, artigo 52 e seguintes, que trata de sanções administrativas. Então, além da responsabilidade civil, essa que nós estávamos explorando instantes atrás, os agentes de tratamentos de dados, diz o artigo 52, os agentes de tratamentos de dados, ou seja, o controlador, o operador, o encarregado, em razão de infrações cometidas às normas previstas nessa lei, as infrações são qualquer violação da lei, mais o risco de segurança, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: advertência, multa, a multa é crescente aí, a multa pode ser para pessoa jurídica também, e pode ser altíssima até, né? Multa diária, publicização da informação, bloqueio de dados pessoais, eliminação dos dados. Eliminação de dados pessoais, vejam, de novo, questão de técnica legislativa, não é uma sanção para o agente público. Obviamente não se está referindo aos dados pessoais do agente público, né? Não, como punição, seus dados pessoais serão apagados do mundo. Não é isso que... Você será banido da existência. Não é isso que a lei quis dizer. Mas, a título de uma sanção administrativa para o agente, o que se está dizendo é eliminem os dados que estão sob poder aí da determinada entidade. Agora, de novo, questão federativa. O que está dito aqui na lei é que quem aplica essas sanções administrativas é a autoridade nacional. Em procedimento administrativo, ampla defesa, é o que vem depois. Mas me parece inadequado que a autoridade nacional vá aplicar sanções administrativas a agentes que também podem ser estaduais e municipais. No plano administrativo, não existe competência de órgão federal para punir a autoridade estadual. No plano jurisdicional, sim. Um juiz federal, não importa que seja federal, dependendo do critério de competência, pode acabar lidando com uma autoridade estadual. Ok. Mas a administração, a Constituição, sempre deu um tratamento de autonomia administrativa dos entes federativos, né? No mínimo, a lei poderia, ainda assim eu diria que estaria invadindo a autonomia federativa, fixar sanções administrativas para que órgãos estaduais apliquem aos agentes estaduais. Mas eu já não diria que a lei federal devesse dizer quais as sanções administrativas que o Estado aplicará aos seus agentes, né? Enfim, como eu já disse um pouco antes, que existe a tal autoridade de proteção de dados no âmbito da Presidência da República, não vou repetir. E, com isso, eu encerro aqui a minha fala, que teve um sentido, como eu disse de início, muito mais especulativo de alguém que fez uma leitura
não especializada da lei. Eu não tenho, insisto, nenhuma participação direta nesse assunto, mas que tentou enxergar a lei com os olhos do direito administrativo, levantando, bom, em primeiro lugar, reconhecendo os méritos da lei, a importância que ela tem, o assunto propriamente tem, mas levantando alguns problemas que me parecem decorrentes, seja de técnica, seja de opções políticas deliberadas do legislador, e que envolverão a administração pública, órgãos administrativos, tanto os administradores atuando no seu dia a dia, como os controladores. Eu fico à disposição para seguirmos debatendo esse assunto e, mais uma vez, agradeço Dr. Sarquis, Dr. Luiz Menezes, doutora Bibiana, aliás, que não mencionei de início, ao tribunal, a gentileza desse convite. Muito obrigado. Quem agradece ao tribunal. Eu não falei antes, mas eu aproveito para falar agora. Vocês não têm obrigação de saber, mas o doutor Fernando é uma unanimidade. Eu nunca ouvi ninguém falar mal dele. Todo mundo gosta do sujeito. Doutor Fernando, é claro que todos ficam abertos para fazer perguntas e eu gostaria de ouvi-las. Eu tenho algumas observações. Eu noto nas legislações um certo cacuete, sabe, professor Fernando? Quando alguém... Tem os nossos dois grandes mundos, o direito público e o direito privado. Quando alguém de direito público escreve uma lei, ela geralmente usa a expressão pessoa física. Quando alguém do direito privado faz a lei, ela usa a expressão pessoa natural, que é a lei do Código, a expressão do Código Civil. Talvez essa lei ela estivesse com a cabeça no Facebook, no Cambridge Analytica. Porque, você vê, ela esqueceu que existe uma lei de acesso à informação, a menos daquela remissão que não deveria ter sido feita. A lei de acesso à informação já tem um subsistema de responsabilização. Artigo 31, 32 e seguintes. Eu acho que andaria melhor se reformasse aquela parte, consolidando, né? Agora a gente não sabe se aplica tanto a sanção da lei de acesso e mais essa, uma ou outra, essa porque é posterior. A principal parte da lei, vou interpretar a sua fala. A principal parte da lei, então, é uma relação de boas práticas, que é importante, boas práticas, veiculada por lei. Ok. Talvez existissem outros mecanismos, né, para elaborar um guia de boas práticas. Mas talvez seja interessante que seja por lei. Aqui está a minha pergunta. E, saindo um pouco... os tribunais de contas, o Conselho Administrativo de Defesa da Economia, a Controladoria Geral da União, as controladorias, etc., todas elas se baseiam em trânsito de informações, né? Obviamente com dados pessoais. E a miúde, a origem ou o destino é o juízo crime, né? O juízo criminal. O senhor entende que essas transferências de informações, esses compartilhamentos, né? O Código Civil prevê compartilhamento de provas, né? Tudo isso aplica-se também ao judiciário e dentro do judiciário, pergunta simples, né? ao juízo criminal? Essa é a minha pergunta. Eu concordo, para dar um pequeno recuo, com as suas observações preliminares, assino embaixo. E muito bem lembrado, existe a lei de acesso à informação, existe um sistema de responsabilidade, esse sistema se sobrepõe. Claro, essa lei tenta pegar também a responsabilidade de entidades privadas, né? Ela se aplica igualmente, mas vai ser mais um desafio interpretativo de conciliar esses sistemas. E a lei tenta, voltando à sua pergunta específica,
A lei tenta já dar uma espécie de proteção à matéria penal, né? No caso do que está previsto no artigo 4º, 3D. Mas a sua pergunta é ótima para mostrar, de novo, insuficiência da técnica da lei. Porque a lei está dizendo que ela não se aplica para situações em que é realizada o tratamento de dados, né? É realizado para fins exclusivos de atividade de investigação e repressão de infrações penais. E a sua observação já deixa claro que não se trata de fins exclusivos penais, porque existem outras possibilidades de sancionamento junto com o penal. A lei não deveria ter dito fim exclusivo penal. É muito raro que exista uma apuração de infração exclusivamente penal. Vamos pensar no mundo da administração pública. Dificilmente algum agente público, ou melhor, aqui nós nem estamos pensando no agente público infrator, mas dificilmente alguma coisa acontecerá que o Estado se mobiliza para apurar que é penal, só penal, sem uma implicação, no mínimo, de responsabilidade civil. Sem uma implicação que também pode ser, dependendo do alvo da investigação, também administrativa, digamos, um agente público que está sendo investigado porque cometeu o crime, mas que também vai sofrer uma sanção administrativa. Ah, por que ele vai sofrer uma sanção administrativa, então não é exclusivamente penal? Eu não faria essa leitura interpretando a lei, mas é o que está escrito aqui. E supondo que nesse tipo de compartilhamento entre órgãos não exclusivamente penais incida a lei, tudo bem, existe a possibilidade de compartilhamento. É o que a lei diz. Eu mostrei que em diversos artigos ali fala-se do compartilhamento. Mas quem compartilhar vai estar permanentemente sujeito a se explicar no regime da lei para um órgão federal. E vai estar sempre sujeito, ainda que eu não acredite que isso vá acontecer tanto, a que alguém fique como estratégia de defesa ou como estratégia de certo modo, tumultuar o processo, acusando um mau uso da lei e, portanto, gerando responsabilidade de quem compartilhou, responsabilidade por dano moral, abusando dessas prerrogativas. Bem, doutor Luiz. Eu abro para perguntas. Eu pediria que as pessoas se identificassem. O microfone, o doutor Maurício aqui quer fazer uma pergunta. Doutor Luiz, o governador do Estado é o controlador, né? Cumprimentar, okay. Pois não. Cumprimentando a mesa e o doutor Fernando pela bela palestra, eu indago o seguinte, e aí com a consideração de que tem um avacácio. Nós temos diversos instrumentos de acordo entre entidades públicas. Essa lei vem a vigorar com a sua inteireza a partir de um determinado momento. Esses acordos que têm o seu prazo merecem ser revistos, e aqueles que estão ou estarão entre hoje e o início de sua aplicação também, como a aplicação dar-se-ia, na sua opinião? Obrigado, doutor Maurício. Eu confesso que agora me escape, eventualmente eu posso ter feito uma leitura incompleta da lei, mas não me lembro de que haja alguma regra específica sobre impactar os acordos vigentes ou ter que fazer novos acordos. A minha resposta, pelo que percebi, esses acordos poderiam ser aproveitados, poderiam ser mantidos. A lei não exige novos. No entanto, eu acho que vai haver uma tarefa volumosa de revisão de conteúdo, né? De compatibilização com o regime da lei. E, sim, é uma tarefa necessária.
Aliás, a sua referência ao período de vacatio legis até me faz pensar que deveria haver, talvez, uma mobilização um pouco maior de diversas entidades nacionalmente para sugerir ainda alguns aprimoramentos na lei antes que ela comece a vigorar, né? E a minha perspectiva disso é uma perspectiva muito externa do problema, mas seguramente um órgão como aqui o Tribunal de Contas terá muito a contribuir, tentando imaginar como é que vai ser, né, na sua atividade, na sua rotina, o impacto dessa lei. De repente, bom, podíamos até imaginar se não caberia uma lei estadual tentando... Bom, enfim, perdoe, deixa eu interromper a frase para fazer um raciocínio um pouco mais completo. Essa lei, que se diz, como eu li de início, uma lei nacional, são de interesse nacional, na verdade, esse é o tipo de redação que é estranha, não é que é de interesse nacional, a lei é nacional, mas tudo bem. Não tem um fundamento claro numa regra da Constituição que diga faça essa lei aplicando aos estados e municípios ou tal, com toda essa abrangência. Eu acho que poderia haver uma lei estadual que não vai tratar de direitos fundamentais, de proteção de dados do ponto de vista legislar sobre direitos fundamentais, mas legislar sobre o funcionamento da administração. Como a administração do Estado interage com esse sistema? Mas talvez eu penso também que, talvez por ser oriunda de muitos estados unitários, né, talvez, né, essa preocupação não fosse nem original. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom dia. Opa. Aqui. Onde? Aqui. Bom Pode dia. se identificar. Meu nome é Caio Figueroa, professor. Primeiramente, parabéns pela exposição. Eu tenho uma dúvida que, de certa forma, já tem colocado principalmente as concessionárias de serviços públicos, né? Já recentemente saiu um artigo no Jota discutindo até implicações sobre futuros reequilíbrios, porque alguns contratos enseja a obrigação da concessionária na captação desses dados, né? Então, já se discute se isso, em virtude dessa nova obrigação legal, isso aumentaria custos e poderia ensejar algum tipo de reequilíbrio. Minha pergunta não é tanto na questão de reequilíbrios em razão da posição da concessionária ali nessa relação contratual, mas, eventualmente, por exemplo, no caso do município de São Paulo, temos a PPP de habitação, né, e uma das obrigações da concessionária é a captação de dados das famílias carentes que terão acesso a esses imóveis, e a concessionária fica responsável pela gestão desse banco de dados para, enfim, fazer uma ponte com a Caixa Econômica, viabilizar o financiamento desses imóveis. Minha pergunta é um pouco, não tanto na linha de custos, mas de oportunidade. Poderia-se cogitar a exploração desses dados para fins de originação de receita acessória? Pergunto isso muito por conta das expressões que a lei utiliza em relação à viabilização de políticas públicas. Porque, afinal, trazer receita acessória para esses contratos é uma forma de você mitigar custos em relação a tarifas ou contraprestação do parceiro público. Então, fica aqui minha pergunta, professor. Uhum. Por favor. Só antes um breve, antes de passar a palavra, eu acho que uma lei que se abate sobre todos os contratos, não especificamente sobre aquele contrato, aquela relação contratual, até poderia eventualmente subsidiar um pedido de reequilíbrio, mas com contornos muito estritos. Eu não, a priori, não consigo ver. Gostaria de deixar isso claro. Perfeito. Ótimo. Olha, a pergunta que é de todo pertinente, Caio, bom, enfim, independentemente de eu localizar aqui uma regra que ficou meio que no fundo da memória, eu diria, essa ideia de um tratamento dos dados pela concessionária ou por alguém que contrate com o poder público, que vá dali tirar algum ganho econômico, seguramente vai
envolver alguma interpretação polêmica aqui, porque essa hipótese, não estando abrangida no uso consentido dos dados, porque assim, sempre haverá aquela excludente geral que, se a pessoa consentiu, pode fazer o que quiser com os dados. Vai estar na hipótese, essa que eu estava procurando, de previsão legal ou regulatória, como diz a lei, para que o controlador, no caso a concessionária seria um controlador, utilize os dados. Agora, imagine que essa regulação preveja que, dentro da equação financeira do contrato, está a utilização desses dados. E, muito provavelmente, os indivíduos vão querer objetar ao uso desses dados para fins econômicos que importarão, provavelmente, o compartilhamento com terceiros. Porque os fins econômicos, eventualmente, pode ter algum fim econômico explorado pela própria concessionária. Mas o valor econômico desse tipo de dado, normalmente, não estará dentro do espectro da atividade empresarial da concessionária. Outros, do mundo privado, terão interesse em ter acesso a esses dados. E nós vamos ter um impasse de verificar se essa utilização está coberta pelas regras da concessão versus o indivíduo dizendo: eu sou titular dos meus dados, a concessionária, para o bem do serviço público, pode ter acesso aos meus dados, mas daí a dizer que terceiros podem fazer uma exploração econômica dos meus dados a bem do serviço público já é um passo grande demais. Eu vejo esse tipo de problema para que se chegue nesse ponto, e veria que não pode acontecer essa exploração, mesmo que tratada na regra da concessão, salvo que a pessoa que está dando os dados consinta. E aí está abrangido pela cláusula geral do uso consentido dos dados. Sim, tem mais um. Pois não. Eu. Doutora Bela. Bom dia. Fernando, como sempre, muito sereno e muito profundo nas suas abordagens. Enfim, a gente sempre aprende muito com você. Parabéns. Obrigado. Eu atualmente, bom, para quem não me conhece, eu sou Vera Bava. Eu estou corregedora-geral da administração e ouvidora-geral do Estado, né? E nessa condição, lá nas nossas, enfim, atribuições, temos nos questionado muito, não só em termos da corregedoria, mas também da ouvidoria, que fica muito responsável pela parte toda da transparência, o portal da transparência, o SIC, Serviço de Informações ao Cidadão. Como ouvidora-geral, eu sou o segundo grau recursal do SIC, né? E, enfim, então, me preocupa e tem nos preocupado a todos lá na corregedoria como conciliar a lei de acesso à informação, a LAI, e o SIC, mais precisamente, né, o Serviço de Informação ao Cidadão, mais a transparência passiva, enfim, mesmo a ativa, mas como conciliar essas coisas com a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Estivemos outro dia numa palestra lá na PGE, e uma das orientações foi no seguinte sentido: é melhor sofrer um mandado de segurança na Lei de Acesso à Informação que sofrer uma ação de indenização na Lei de Proteção de Dados Pessoais. Eu achei bastante coerente, lógico e, enfim, e muito bem colocado, mas, de qualquer forma, é muito sensível, essa é uma zona muito cinzenta para a gente conciliar. E mesmo na corregedoria, os processos correcionais, enfim, são sigilosos, mas tem a questão de vista aos processos. Enfim, nós estamos nos questionando muito a respeito disso, mas principalmente nessa conciliação entre a LAI e a Lei de Proteção de Dados Pessoais. E eu gostaria que você abordasse um pouquinho por esse viés.
Muito obrigado, Vera. De fato, é uma grande questão. E o ideal, eu diria, meio óbvio que eu estou falando, mas eu diria, era que o legislador tivesse unificado as leis, né? Muitas vezes, o que acontece aqui bom, estou falando no Brasil, mas não há de ser só no Brasil, é que vem novas ideias e a pessoa se concentra naquela ideia e não toma a menor atenção do que já existe, de como conciliar com o que já existe, as coisas vão se sobrepondo parcialmente. Eu diria que as duas coisas incidem. O regime de responsabilidade civil aqui é muito mais contundente. Eu concordo com essa ideia de que é preferível mandado de segurança no âmbito do regime da lei do que uma ação de responsabilidade aqui, mas eu diria que uma coisa também, o acionamento do sistema de proteção na lei não vai excluir essa possibilidade de responsabilização aqui. E vocês, órgãos como a CGA, como a ouvidoria, estão aí numa dupla face de interação com a lei, porque, ao mesmo tempo, provavelmente vão ter que lidar com desconformidades da administração no tocante ao cumprimento dessa lei, mas, por serem controladores de dados também, vão ter responsabilidade própria como alvo, eventualmente, da responsabilidade prevista aqui nessa lei. Então, não é simples, não tem uma solução para isso. Eu diria, como conciliar? As duas coisas incidem. As duas coisas incidem em paralelo, né? Eu diria, o Estado poderia mesmo se mobilizar e tentar fazer uma espécie de tratamento unificado, legislativo. Olha, de novo, falando daquela experiência de lei de inovação, né, como é conhecida, lei de fomento à ciência, tecnologia e inovação, digo isso porque até, circunstancialmente, eu participei de discussões sobre isso, desde a formulação da lei paulista, que é de 2008, a lei complementar de inovação, em que eu ocupava uma posição na administração, discutimos bastante esse assunto, aliás, com o doutor Mendes, que, na época, procurador-geral adjunto do Estado, foi designado para ajudar na redação da lei complementar, e tivemos ótimas conversas sobre isso, a lei ainda está em vigor. E, mais recentemente, foi feito um decreto por conta da superveniência de uma lei federal de 2016, tratando da matéria. A lei federal de 2016 alterou a lei federal de inovação, que é de 2004. Modificou diversos artigos. E a lei estadual de 2008 permanece em vigor. Acontece que essa lei federal de 2016 foi feita no ensejo de uma emenda constitucional que mexeu com o capítulo de Ciência e Tecnologia, emenda 85, criando também uma competência da União para legislar sobre normas gerais em matéria de pesquisa científica e tecnológica, incentivo à inovação e tal. Então, surgiu no artigo 24 da Constituição uma regra de competência da União para legislar sobre essa matéria. Acontece que, era o que eu estava falando durante a minha exposição, a pretexto de legislar sobre pesquisa e inovação, a lei federal diz coisas que interferem com a autonomia administrativa de estados e municípios, fazendo, entre aspas, norma geral. Mas coisas do tipo, fica autorizado o Estado a criar empresa, fica autorizado o Estado a celebrar contrato. Ora, não é a lei federal que autoriza o Estado a constituir empresa. Passou por cima, evidentemente, da Assembleia Legislativa, para dizer o mínimo. Mas isso é uma violação de autonomia do Estado, em geral, né? Não é só uma questão da Assembleia. De qualquer modo, isso impactou, na prática, pouco no caso de São Paulo, porque a lei estadual já dizia essas mesmas coisas. Então, nós temos aí uma situação de uma redundância em que a lei estadual fala coisas que a lei federal fala também, na medida em que elas não são incompatíveis no conteúdo, não tem problema. Claro, tem um problema latente, que é um dia, se elas forem divergentes, como é que faz?
Um dia, se o legislador federal mudar de ideia, vai dizer que o Estado fica proibido de constituir empresa. Mas, enfim, a solução pragmática que foi dada recentemente, agora em 2017, pelo Estado, e foi também, de novo, uma ampla discussão envolvendo a Procuradoria do Estado, foi fazer um decreto que regulamenta, que revogou vários decretos estaduais e que regulamenta, ao mesmo tempo, a lei federal e a lei estadual. Supondo que a lei federal, a título de normas gerais, se aplica, não entrando numa polêmica se é inconstitucional ou não, tem a lei estadual que também se aplica, e o decreto falou, ok, fazemos um pacote disso tudo e regulamenta a lei federal e a lei estadual. Aqui não existe propriamente uma lei estadual. Talvez até pudesse existir uma lei estadual. Mas, quem sabe, mesmo sem a lei estadual, já que essa lei pretende se aplicar ao Estado, o Estado pudesse, por decreto, organizar como é que vai funcionar a administração em face dessa lei e da lei. Quero me apresentar. Meu nome é Ailton, eu sou professor do Centro Paula Souza. Quando Vossa Excelência estava, logo no início da palestra, dizia que apontava para uma jurisdição administrativa do modelo francês, e aí me ocorreu o seguinte pensamento: se o parquet já não tem esse condão enquanto custos legis, e se haveria necessidade da lei em comento, com todas as suas minúcias, esse excesso de abrangência, o que pode levar também a alguns conflitos de normas aparentes, se haveria necessidade, se talvez o Ministério Público tivesse sendo mais atuante nesse campo, com aquilo que ele já disponibilizava, as ferramentas que já até então existiam dentro do nosso ordenamento jurídico, embora todos nós sabemos que o direito penal ele é a última ratio. Essa é a pergunta. Muito bem posto. Eu concordo, sim, com a ideia básica e da sua formulação, de que nós já tínhamos bons instrumentos de persecução penal ou mesmo de responsabilização civil, que o Ministério Público seria um agente importante para isso. Eu até reforçaria essa ideia que eu acho que já era bom tempo de nós evoluirmos num modelo institucional que não precisa ser a réplica do modelo francês, nem o que foi o Brasil Império, mas de reforçar poder de órgãos administrativos de controle como uma espécie de alternativa à jurisdição. Isso que eu estou dizendo é polêmico, porque, no limite, a Constituição garante a unicidade de jurisdição no judiciário. Isso passaria por uma mudança da Constituição que eu não vejo como viável politicamente nos dias de hoje. Mas, vamos dizer que, preservando essa unicidade de jurisdição, que houvesse mais poder institucional para órgãos administrativos de controle, de modo que a legitimidade desses órgãos acabaria por criar uma espécie de desnecessidade, não estou dizendo vedação, mas desnecessidade da discussão judicial. E poderia ser também uma alternativa ao lado do Ministério Público para a aplicação de um sistema de proteção de dados pessoais. A lei poderia ser muito mais restrita, dizendo assim, olha, está garantido o direito, quais as condições para o exercício desse direito, ou melhor, qual a proteção que o indivíduo tem do seu direito relativa aos dados pessoais, e dando algum mecanismo processual, mas não precisaria ter interferido tanto na operação, no dia a dia da administração lidando com dados. Ela também quer atingir o mundo privado. Talvez fosse necessária uma lei. É que essa lei é tão abrangente no seu espectro, essa ideia de dados pessoais e de tratamento de dados pessoais é tão ampla, e, insisto, não é só por meios eletrônicos, que pega tudo. Quer dizer, está preocupada com o Facebook, mas está preocupada com o Google, mas está preocupada com a Secretaria de Saúde. Como juntar tudo isso? Está preocupada com um órgão de proteção ao crédito, mas está preocupada com uma pequena prefeitura que tem lá um cadastro dos munícipes para uma determinada finalidade. Como é que dá para dar um tratamento de uma mesma consequência jurídica para tudo isso? Meu nome é Jorge, eu sou da Câmara de Jaguariúna, justamente o que você acabou de falar aí dos órgãos pequenos, que trata dados assim,
quem que certifica isso? Como é que eu vou falar assim? Eu vou esperar primeiro alguém reclamar para saber se está certificado? Existe algum órgão que fala assim, vai lá dar um atestado que está certo, não está certo? Imagem, por exemplo, a câmera filma lá nas sessões. Imagem também é um direito também da pessoa, então vai ter que pedir para assinar que ela autoriza ser filmada. É muito vago isso daí para a gente que é órgão pequeno, pegar isso daí assim e criar, como você falou, 2, 3 cargos aí e criar. E como é que eu falo assim, não, meu dado é tratado, mas tá, tem certificado? Alguém certifica? O Estado vai fazer isso? Para uma empresa, ela contrata alguém particular, mas e o órgão público? Perfeitamente, Jorge. Eu concordo com essa grande dificuldade. É um ótimo exemplo. A Câmara de Jaguariúna recebe pessoas que são visitantes, que eventualmente preenchem um cadastro, ou que participam das sessões. Pronto, está dando tratamento de dado pessoal. E como... Bom, haverá o controlador, haverá o operador, haverá o encarregado e, no limite, a sua pergunta, quem certifica? O que a lei sugere é que cada órgão vai ter que ter uma espécie de código de boas práticas no tratamento de dados. E eu imagino que no dia a dia, assim, bem na prática, vai ter que pedir para as pessoas cujos dados vão estar ali expostos, olha, por favor, você assina aqui que você concorda com a nossa política de tratamento de dados e tal. Vai ser um elemento a mais. Aí alguém vai dizer, não concordo, não quero ler. Raramente as pessoas até vão dizer, mas alguém pode dizer isso. Sim, esse tipo de impasse vai surgir. Eu diria que talvez fosse salutar, até pensando nos municípios, que o Estado pudesse propor uma espécie de modelagem de critérios de boas práticas no tratamento de dados, que isso pudesse ser aproveitado e adaptado pelos diversos municípios, Poder Legislativo, Poder Executivo. Mas eu acho que algo que vai entrar na rotina de órgãos públicos vai ser isso, ficar pedindo para as pessoas assinarem ou na internet clicarem ali algum botãozinho dizendo concordo, que nem muitos sites já tem assim, concordo com a política de cookies desse site. Vai ter lá, concordo com a política de tratamento de dados. E vai ter que estar escrito em algum lugar essa política, porque alguém quererá ler aquilo antes de assinar. Bem, as boas práticas estão a partir do artigo 46, então pode ter isso, pode ter um papel, né, dizendo que concorda com a política, de preferência sem contratar ninguém. Doutor Mendes. Bom dia a todos. Cumprimentar meus grandes amigos, os três na mesa, meus grandes amigos. José Mendes Júnior, sou atualmente chefe de gabinete do conselheiro Sidney Beraldo. Eu nem ia formular essa pergunta porque ela enseja talvez vai demandar talvez o tratamento disso até do ponto de vista judicial. Mas a última pergunta me forçou a fazer a pergunta. O consentimento vai ter que ser qualificado, ou seja, não bastará um consentimento genérico, porque isso poderá ser exigido, por exemplo, a todos os que forem procurar crédito, né? Instituições públicas, inclusive, de fornecimento de serviços públicos do tipo habitação, saneamento, os mais diversos, poderão exigir um consentimento no tratamento de dados. Isso bastará para que esse dado circule, não é? Esse consentimento será suficiente para que se considere possível a utilização desses dados em outras esferas que não aquela em que originalmente o consentimento foi concedido? Perfeitamente, Mendes. Uma pergunta de grande relevância, e a lei, nesse ponto, ela é lacônica, porque ela é prolixa em uma série de coisas, mas aqui ela diz, no artigo 7º, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses, lembra que eu falei, que depois tem algumas hipóteses que abrem muito, mas a primeira delas é mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Ponto. Aliás, ponto e vírgula. Então, consentimento.
Não é um consentimento específico, qualificado, detalhado, para o caso concreto. Bom, por outro lado, lembram-se, tratamento. Tratamento é tudo aquilo. Tudo aquilo e mais um pouco, porque é toda operação realizada com dados pessoais, toda, pronto. Como as que, aí vem alguns exemplos, que já são coleta, produção, recepção, eu não vou ler tudo de novo. Classificação, utilização, inclusive a transferência, difusão. Então, o que você vai fazer? Vai chegar um papel para a pessoa, ou formulário eletrônico, dizendo: consinto com o tratamento dos meus dados pessoais. Ponto. Ao dizer isso, disse o universo. E, uma vez que consentiu com o tratamento, as regras da lei sobre compartilhamento vêm meio que de automático. Porque, de novo, o compartilhamento pode envolver, o compartilhamento pode exigir consentimento, mas tem aquelas outras situações em que já não precisa mais do consentimento. Uma vez que legitimou-se o tratamento pelo primeiro órgão, o compartilhamento pode ser pelo próprio desempenho da sua função, por acordo não com o titular dos dados, acordo com o destinatário do compartilhamento. Concordo também que isso vai ser resolvido na jurisprudência. Em algum momento, eu suponho ser razoável que o Judiciário, enfim, o Supremo Tribunal diga que esse consentimento tem que ser específico. Agora, o grau de especificidade, com tudo isso que é o tratamento... Olha, eu consinto que você use se for assim, mas que você compartilhe se for assado, que você manipule se for de... A gente está lidando com coisas inviáveis na prática, né? E ainda teria como um esquema de armazenar todos esses consentimentos, né? Porque o consentimento extraviado bem lembrado, não serve a sua função. Tem mais alguma pergunta? Pois não, lá em cima. Eu vou colher essa última pergunta. Tá? Meu nome é Ronilda Lima, eu sou acadêmica de Direito e parabéns pelo tema, né, tão abrangente. A minha pergunta se diz respeito à SP Trans, com relação aos bilhetes, tanto o bilhete único, tanto ao do estudante. E essa pergunta tem a ver com o recebimento da resposta via LAI. A respeito da imagem que tem a câmera nos ônibus, que ao passar o bilhete ela é captada, e todas as informações para o recebimento do estudante tem que estar vinculado à capacidade financeira e econômica que você diz, senão você não o tem. Questionado a SP Trans sobre pode ser que eu não queira que a minha imagem fique vinculada todas as vezes em que eu utilizo, seja o bilhete único ou seja o estudante, em todos os lugares do meu ir e vir. A resposta dada é que uma empresa que tem toda uma tecnologia internacional, ela trata desses dados, mas não é efetivamente uma empresa pública, né? As demais informações a respeito do risco dessas informações, se elas evidentemente são compartilhadas, e a principal, se eu, Ronilda, quisesse saber, não só a Ronilda, quisesse saber o meu ir e vir, como que eu consigo? Ela disse o seguinte: bastaria eu dar o meu CPF, né, para que eu pudesse receber, mas não houve absolutamente nenhuma resposta concreta com relação à responsabilidade, o compartilhamento, seja ele financeiro, da minha imagem e com relação ao meu ir e vir. Então, como a SP Trans, e nós estamos falando de um número grande de usuários, eu gostaria de saber a sua posição. Muito obrigada. Muito obrigado, Ronilda. Eu insistiria nesse ponto de que, e é um ótimo exemplo, né? As pessoas nem se dão conta de que estão tendo seus dados tratados nessa situação.
Aliás, a gente não se dá conta de que está tendo os dados tratados em N situações de atividades públicas ou privadas, né? Mas eu insisto que essa lei vem reforçar, em relação à lei, esses direitos do titular dos dados, é o artigo 18, de ter acesso aos dados, de confirmar a existência do tratamento, de corrigir dados, aí não é bem o caso, de eliminar dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconforto. Vamos dizer, chega um ponto em que qual a necessidade de que um dado como esse seja guardado? Há um direito de bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou excessivos. Então, a lei, em princípio, diz que um indivíduo, você mesma, qualquer indivíduo, em relação aos seus dados, pode falar: como vocês estão tratando meus dados? Onde eles estão? Vocês continuam guardando? É excessivo em relação aos objetivos do serviço que você guarda, portanto, quero que elimine. E assim eu poderia seguir dando outros exemplos. Mas, por exemplo, ainda está dentre os direitos obter a informação de entidades públicas ou privadas, das entidades públicas ou privadas com as quais o controlador realizou o uso compartilhado de dados. Tudo isso, que pode usar os mecanismos processuais da lei, são direitos assegurados por essa nova lei. Exigir saber com quem compartilhou, exigir saber como estão sendo tratados. Isso vai dar um reforço para a sua iniciativa. E a tutela pode ser coletiva também. E a tutela pode ser coletiva. Bem, estamos chegando no nosso horário, então eu agradeço imensamente ao professor Fernando, ao professor Luiz, e a todos vocês que ajudaram a esquadrinhar o assunto. Devolvo a palavra à doutora Alexandre. Convidamos o doutor Alexandre para fazer a entrega de uma placa ao nosso convidado, em agradecimento à sua honrosa participação, e recebe também um exemplar do livro Escritor por Escritor, Machado de Assis, segundo seus pares. Mais uma vez, o nosso muito obrigado, e retornamos às 14 horas.